Brasil com o PTB. Boa noite. O Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, tem suas origens em um momento único da história brasileira. O PTB surge como autêntico marco da modernidade política e consagração dos princípios democráticos quando da organização do sistema partidário em 1945. Entretanto, o ideal trabalhista já vinha se formando desde a Revolução de 1930, constando do programa da Aliança Liberal, a criação do Ministério do Trabalho e a reforma agrária. Os princípios do trabalhismo fizeram-se presentes em todos os momentos em que Getúlio Vargas ocupou o poder, valorizando os trabalhadores numa sociedade ainda marcada pelos resquícios do escravagismo, ou seja, pelo aviltamento do trabalho. Na concepção dos primeiros líderes do PTB, o partido teve a missão prioritária de propor as reformas sociais necessárias para aquele período de transição política e efervescência econômica, coincidentes com a queda do Estado autoritário brasileiro, o final da Segunda Guerra e a redemocratização do Brasil. Ao mesmo tempo em que o país se democratizava, partia para a implantação de grandes projetos industriais de base, que modificariam sua própria face. O PTB nasce neste momento, junto com uma nova Constituição, a de 1946, e coloca como fundamento a ênfase especial na valorização da força de trabalho, ponto de partida para o efetivo desenvolvimento nacional. Foi no governo do PTB que se consolidaram as organizações sindicais, inclusive com a instalação efetiva da Justiça do Trabalho. Após a morte de Getúlio Vargas, o PTB participou ativa e democraticamente do governo de Juscelino Kubitschek, nos anos 60, para impedir a posse do vice-presidente constitucionalmente eleito, João Goulart, implantou-se artificialmente o parlamentarismo. Foi neste período que se propôs à nação as reformas de base e o Plano Trienal de Recuperação e Desenvolvimento Econômico. Contra o governo trabalhista de João Goulart, implantou-se o Estado autoritário em 1964. O PTB foi então o mais perseguido de todos os partidos políticos. Seus quadros foram dizimados, torturados e exilados. Mas o ideal trabalhista persistiu. 15 anos depois, em 1979, o Partido Trabalhista Brasileiro requereu novamente sua formação. Preparava-se, renascido, para o desafio da reconstrução democrática do Brasil. E, mais uma vez, não faltou ao chamado do povo. Esteve presente na campanha das diretas, na recomposição das instituições nacionais, na eleição de Tancredo Neves, na convocação e elaboração da Constituição de 1988, onde atuou decisivamente na inclusão da maioria dos direitos sociais e do trabalho presentes em nossas diretrizes partidárias. O Brasil mudou, o mundo mudou. Por isso, o trabalhismo brasileiro busca a modernidade, sem abrir mão de seus ideais e de suas convicções. O primeiro compromisso do Partido Trabalhista Brasileiro é sustentado até hoje e reafirmado nas diretrizes partidárias aqui apresentadas, é com o trabalhador, independente do sexo, credo ou estratificação social, sem discriminar entre o trabalho físico e aquele considerado trabalho intelectual. Da mesma forma, a preservação e valorização das riquezas nacionais, há entendidas as de ordem natural e aquelas geradas a partir do trabalho ou da associação entre capital e trabalho. O PTB acredita que, através do trabalho e valorização dos trabalhadores do Brasil, na convocatória imortal do fundador Getúlio Vargas, estará sendo reconstruída uma sociedade justa, mais digna e mais feliz. O PTB foi e é partido reformista de vanguarda, no sentido de estar à frente do seu próprio tempo. Como disse Getúlio Vargas, o PTB é uma revolução em marcha. Foi quem primeiro vocalizou os interesses e as aspirações da classe trabalhadora e da classe média urbana. As posturas partidárias que se seguem consolidam essa vocação do trabalhismo contemporâneo, propondo e alargando caminhos para a sociedade brasileira. O trabalho é a base do progresso econômico. Nesse sentido, o PTB defende um modelo econômico que viabilize a criação de empregos, o salário real crescente e a justa remuneração do capital. O PTB defende incondicionalmente a existência de um salário mínimo digno que atenda às necessidades básicas do trabalhador e de sua família. Ao Estado cumpre inibir e desestimular a ação nociva de cartéis, monopólios e oligopólios. O PTB está historicamente comprometido com a luta por uma política tributária e fiscal mais justa, planejamento econômico voltado para a eliminação da pobreza e dos desníveis regionais e sociais. O PTB apoia medidas voltadas para a abertura econômica brasileira, propondo políticas de liberação de importações,
de forma gradual e seletiva, resguardando-se os interesses da economia nacional. O PTB apoia medidas que visam criar condições econômicas favoráveis à geração de novos postos e promoção do emprego. No aspecto político, o respeito à Constituição, bem como a preservação da unidade social, são para o PTB princípios essenciais. O PTB é um partido que defende o trabalho, é um partido que trabalham, não é um partido classista. O PTB considera a democracia como valor fundamental e defende o voto direto, secreto e universal, extensivo aos analfabetos em todos os níveis. Os direitos das minorias étnicas, religiosas e sociais, o pluripartidarismo, a igualdade de oportunidades e o direito à informação. Ele considera como essencial ao aprimoramento da prática democrática a participação da juventude e de todas as formas de associações comunitárias e sociais. Luta pela adoção de um sistema em que os mandatos pertençam aos partidos. O PTB entende o papel pedagógico de uma agremiação político-partidária, razão por que manterá seu Instituto de Estudos Políticos e Sociais como instrumento de conscientização e formação da cidadania. No aspecto do meio ambiente, o PTB considera imprescindível que a exploração dos recursos naturais seja feita de maneira racional, estabelecendo equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente. Fiel ao princípio do desenvolvimento sustentável, o PTB entende ainda que o meio ambiente e os recursos naturais constituem patrimônio do homem e defende sua exploração racional, de tal forma que sejam legados através das gerações. O PTB atribui ao Estado a responsabilidade por um constante monitoramento ambiental urbano e rural. O PTB atribui ao Estado, como um de seus afazeres, a fiscalização de aspectos relacionados à ecologia humana, vale dizer, as questões mínimas de sanitariedade dos locais de trabalho e de moradia, e defende uma política de vigilância sanitária ativa e eficaz. A educação é prioridade nacional para o PTB, direito de todos, como assegura a Constituição. Os nossos objetivos na área da educação são tornar efetiva a obrigatoriedade do ensino de primeiro grau a todos os brasileiros, erradicação do analfabetismo, incremento do ensino técnico, fundamental para o desenvolvimento nacional, melhoria das condições de vida e trabalho dos professores, elevar a qualidade da educação a fim de capacitar a força de trabalho para as tecnologias modernas. O PTB sublinha ainda a obrigação estatal de apoiar o desenvolvimento cultural e democratizar os meios de acesso a tudo isso. Para o PTB, o Estado deve estimular e incentivar o esporte, principalmente o amador. O PTB entende que o Estado deve canalizar recursos prioritariamente para as ações básicas de saúde. Considera a previdência social direito da cidadania que deve alcançar todos e com maior eficiência. O PTB defende que a previdência social tenha uma gestão tripartida, com participação do Estado, dos empresários e dos trabalhadores. O PTB defende como prioritários os direitos da criança. O Estado tem o papel de assisti-la desde a gestão até sua formação adulta. Nas relações capital-trabalho, o PTB sustenta a prevalência do trabalho sobre o capital, defende a participação do trabalhador nos lucros das empresas e é favorável aos contratos coletivos de trabalho, com o mesmo propósito. Para o PTB, a empresa não é apenas um instrumento de produção de bens. Ela deve ter fins sociais e responsabilidades com seus trabalhadores e com a comunidade que os abriga. A qualidade de produtos e serviços deve ser submetida a regras e limites. O PTB entende que ao Estado cabe o papel de proteger os direitos do cidadão no sentido de que, como consumidor, ele é beneficiário de todos os produtos de qualidade e menores custos. O PTB é pela livre organização sindical. Não aceita intervenções do Estado nas relações de trabalho. O PTB propugna pela reformulação, revisão e simplificação das leis trabalhistas. Ele defende o direito de greve e entende a greve como último e legítimo recurso da classe trabalhadora. O PTB luta pelo constante aprimoramento profissional, educacional e cultural da classe trabalhadora. Ele também defende a modernização, adaptando o Estado à globalização
e a evolução tecnológica. Nas relações internacionais, a autodeterminação dos povos, a não intervenção e a não ingerência em assuntos internos de outros países e a solução pacífica dos conflitos definem a postura do PTB neste campo. O PTB reconhece o estabelecimento de uma nova ordem mundial e conclama o Brasil a usufruir seus possíveis benefícios. O PTB apoia todos os movimentos destinados a promover o desarmamento internacional e a eliminação dos arsenais nucleares. O PTB apoia a integração econômica e cultural dos países em desenvolvimento e defende gestões para acelerar a integração com os países da América Latina e a formação de um mercado comum latino-americano. Muda Brasil!